Olá a todos, uma ótima noite. Hoje, 30 de janeiro de 2025, 20h37, no momento que começamos essa live. Estou aqui com o meu amigo professor e doutor Lucas Máximo Alves, que já esteve conosco uma vez. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Perfeito. Hoje, pessoal, nós estamos fazendo o lançamento de um novo módulo, tá? No curso A Outra História do Mundo, que muita gente conhece, né? Tem mais de 700 pessoas fazendo esse curso, 749 nesse momento, tá? E então eu convidei o professor Lucas para fazer uma participação criando um novo módulo nesse curso, né? Porque ele tem uma pesquisa que está relacionada ao nosso trabalho, né? Tem muitas similaridades, muitos aspectos convergentes, vamos dizer assim, que a gente pesquisa, né? E, claro, com suas particularidades, com as suas próprias conclusões, né? Com a sua linha de estudo sempre. Isso é uma característica, cada pesquisador tem as suas próprias características de metodologias, de conclusões, e isso é o que faz a pesquisa ser interessante, né? Isso que deixa a coisa mais viva, né? Cada um fazendo suas pesquisas e chegando ali aos resultados. E o professor Lucas está colocando um módulo muito interessante, né? Ele, como professor universitário, pós-doutorado, tem pós-doutorado, é doutor, físico, professor associado de universidade, né? Universidade renomada. Então, assim, com certeza é um reforço de peso e uma grande honra ter o senhor conosco, né, nessa grande aventura de descoberta que é esse trabalho da Outra História do Mundo, né? Fico muito feliz e com sua participação, lhe dou boas-vindas oficialmente, né, ao Instituto Licentia. E muito obrigado. Senhor, eu não vou ler, eu falei que não ia ler o currículo dele, não vou ler o currículo dele, tá, pessoal? Porque da outra vez a gente foi tentar ler e ficou quase 15 minutos, acho que foi até mais de 15 minutos só lendo o currículo. Então é porque é muito grande, muito extenso o Lattes, né, o currículo Lattes do professor, mas depois eu mostro um pouco aqui, eu deixo aqui o pessoal quiser pesquisar ali, né, pelo nome já consegue localizar. Tá? Mas seja bem-vindo, professor, a palavra está com o senhor. Tá. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Qualquer coisa é só dar uma reclamada aí que a gente resolve. E eu agradeço aí ao Márcio Pichel por essa oportunidade, né? E esse convite maravilhoso de estar aqui com vocês. É um assunto assim que eu me apaixonei, né? Apesar da minha formação ser na parte de física, né? Engenharia dos materiais, fractais e fratura, mas a gente começou a encontrar coisas interessantes a serem feitas, né, nas áreas de pesquisa histórica, né, até arqueológica, né, onde a gente tem aí alguns desafios, né, e propondo algumas soluções inovadoras para checar, né, algumas teorias históricas, né, e algumas versões da nossa história. Então eu me apaixonei também até pelo título da Outra História do Mundo do Instituto Licentia, e então a gente fez essa parceria e já começamos bem, graças a Deus. Aí nós começamos a conversar sobre coisas que a gente poderia verificar, né, na natureza, na história, né, e registros, né, fósseis que apresentassem fractais. Foi a nossa primeira live, né, e nós fizemos também uma análise de várias coisas no planeta, né. Usamos até o Google Earth para localizar coisas no planeta aqui, para poder a gente mostrar que existiam estruturas fractais que eram de aparecimento repentino, né? Então, nessa época aí, nós íamos falar também de outras coisas, e aí suspendemos um pouco, mas agora estamos voltando com toda a força aí, né? E estamos aí para contribuir com o Instituto Licentia nesse curso Outra História do Mundo. Então, o meu desejo hoje é colocar para vocês aí as coisas novas que a gente está usando e pesquisando, né, para que vocês possam vir fazer esse curso
e se deliciar aí com essas descobertas e com o uso dessas técnicas, né, que eu estou trazendo da minha área, né, de pesquisa para analisar, né, até mesmo achados históricos, né, como os tablets sumérios e coisas que já foram publicadas e que a gente pode checar, né, se as afirmações de alguns autores são realmente verdadeiras ou não. Então, acho que nesse primeiro ponto aqui, eu queria destacar a importância desse curso, né? Vai ser criado esse novo módulo, que é o módulo 7, né? Bíblia Científica, e nós vamos pegar vários trechos da Bíblia, juntar com alguns mitos, né? E tentar explicar ele com uma metodologia bem determinada. E nós vamos ter uma nossa primeira aula lá no curso, né? Vai estar lá bem estruturado a metodologia do qual é o nosso trabalho em relação à reconstrução histórica usando os mitos, né? Então, nós vamos trabalhar com a reconstrução histórica usando a mitologia. E nós teremos também o apoio da Bíblia, né, para respaldar, né, várias coisas que estão ali, às vezes até nas entrelinhas, né, de mitologias de outros povos. E aí nós vamos também dar uma abordagem aqui, vamos dizer, onde nós teremos que visualizar coisas que às vezes passam despercebido, né? Como, por exemplo, o versículo 1 de Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e depois a terra estava sem forma e vazia. Então, o que aconteceu nesse versículo 1 e 2? Então, nós temos essa investigação, que faz parte da outra história do mundo, né? E também nós temos até metodologias já aplicadas para poder mostrar que povos, né, do Antigo Oriente, junto com os hebreus também, já mencionavam coisas relacionadas a esse interlúdio aí entre o Gênesis 1.1 e o Gênesis 1.2. Né? E nós teremos um módulo que é a Bíblia Científica, com algumas aulas, né, que já estão aí para serem lançadas, e o nosso convite é que vocês venham aí, né, se juntar ao nosso grupo, fazer esses estudos, participar, né, se inscrever no canal, né, e também se matricular no curso. E aí nós vamos estar juntos aí para tirar todas as dúvidas, responder essas perguntas que estão aí, hoje está muito popular na internet, né. Então, acho que o Márcio, agora eu vou pedir para ele fazer as perguntas, as coisas mais relevantes aí da nossa conversa de hoje, para a gente ter o direcionamento dentro disso que já foi falado aqui agora nessa introdução. Perfeito. Essa questão que a gente está tratando sobre a Bíblia científica, por que esse nome do módulo, né, o 7º módulo do curso que a gente está iniciando, no caso é o módulo do professor Lucas, por que Bíblia científica? Que ele vai fazer, evidentemente, uma análise de um cientista a partir da ciência do que a gente tem, tanto na Bíblia, comparando com algumas mitologias, e como que a ciência pode encarar isso, se ela encarar a situação, evidentemente a partir da ótica do professor, mas se ela encarar tudo isso com honestidade, né? Sem vieses acadêmicos, ideológicos, consolidados, até porque o professor Lucas, como eu, acredita no transcendente, acredita na realidade que não é meramente material, física, né? Então acredita na espiritualidade, tem consciência disso. Então, quando a gente começa a analisar todas essas coisas, saindo da visão materialista, a gente começa a descobrir grandes coisas. E hoje eu quero que o professor, então, fique à vontade para poder, para falar, né, para mostrar. Só dando uma introdução, tá? Hoje ele vai falar sobre a proposta do módulo, vai falar um pouco de cada tema que ele vai tratar ao longo desse módulo, vai falar um pouco também da questão de mitologia suméria, Zacarias Sitchin. O pessoal tem muita dúvida, Zacarias Sitchin, o que ele falou tá certo, não tá?
a visão darwinista, a evolução do homem a partir de um ancestral em comum com um macaco, aquele gráfico que a gente está acostumado a ver. Ele vai fazer algumas coisas algumas considerações muito interessantes sobre isso. Tá? E eu sei que é aluno também, né? Seja muito bem-vindo, todos os alunos aí que estão acompanhando a gente durante a live, né? Que já estão ali fazendo a outra história do mundo. Isso é importante para vocês saberem também que está continuando agora, tá? Está entrando um novo módulo. Eu também vou colocar mais algumas aulas ali em um dos módulos, no módulo 6, especificamente, mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque o tema realmente é a apresentação do professor Lucas, tá? Então, posso... Pode sim, pode ficar à vontade para ir falando. Então, nós estamos aqui fazendo uma chamada para essa outra história do mundo, e nós queremos dizer o seguinte, que o paradigma, ou a premissa básica do estudo dessa outra história do mundo, é que como tem uma visão do transcendente, né, nós temos o primeiro versículo da Bíblia, que eu vou começar aqui somente para poder a gente embasar aqui a nossa conversa, né? Eu queria que eu pudesse ver essa... Será que dá para ver aí? Isso. Ótimo. Então, aí nós temos o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos uma ciência materialista que ela descarta Deus da história, né? E agora nós temos aí muitas pessoas divulgando, né, vídeos e lives dizendo, a Bíblia está errada, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, né? E dizendo assim, olha, quem nos criou foram os Anunnakis e tal. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas que dizem que quem nos criou foi os Anunnaki é quem criou os Anunnaki, né? E aí, se você disser que foi um outro tipo de pessoa, eu vou perguntar quem criou esse outro ser. E nós vamos ter aquela cadeia, né, que a gente chama da causa primeira de Aristóteles, né, que é aquela cadeia infinita, né, que vai ter que parar em algum lugar, né? E esse é onde vai parar, em Deus, né, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, quando você diz que o paradigma é criação, necessariamente você tem que parar em Deus. E esse é no princípio criou Deus os céus e a terra, né, é o nosso paradigma básico para a investigação de que as coisas foram criadas e tem um lado transcendente na realidade, né? Ou seja, a realidade não é puramente materialista. E aí nós vamos agora também, a partir dessa consideração inicial, mostrar que existem coisas que não seguem a linha evolucionista, né? E nem materialista. E aí, tanto nos registros mitológicos, históricos, arqueológicos, paleontológicos, e aí nós vamos entender, né, que as coisas que nós estamos acostumados a achar, né, que são do cunho religioso, na verdade, tem uma vertente histórica muito forte, né? Ela se tornou religiosidade, né, por causa da prática, vamos dizer assim, de um povo, né, de uma cultura de um povo, né, que é aquela tentativa de se voltar para Deus para o religare, né, que a gente sempre fala. Mas aí o que acontece? Dentro do escopo da Bíblia, nós encontramos aspectos muito interessantes que batem com a descrição de outras culturas, não? E aí eu queria agora, me guiando aqui pelo meu slide, pedir para o Márcio ir passando, queria que ele colocasse aqui para mim, vamos ver aqui o próximo slide, para a gente começar a mostrar algumas coisas interessantes que estão faltando na nossa metodologia científica ortodoxa, que é essa que utiliza o materialismo. Então, eu pedia que você colocasse primeiro ali, acho que é a página 17, algo errado com a teoria da evolução. Vamos fazer alguns questionamentos, acho que é a página 17. Se for a 17, não é nesse slide aqui, né? Eu acho que é outro slide. Primeira aula, acho que é o 17. Perfeito. Esse aí, que você está em cima, isso. Ok. Então, veja só. A teoria da evolução, ela nessa árvore evolutiva, certo? Ela coloca o único ser inteligente, racional, né, que é a definição até filosófica de homem, né,
como o único ser que dessa árvore evoluiu foi o homem, né? Então, nós não temos aí nenhuma outra espécie tão inteligente quanto o homem. E se essa coisa fosse mesmo por acaso, né? Como eu sou especialista em padrões, os padrões, quando eles não são direcionados, eles igualmente colocam ou se manifestam, vamos dizer assim, de forma idêntica para cada uma das vertentes, porque as probabilidades são idênticas, então não há preferência. Então, se não houvesse preferência por uma espécie, né, o padrão não seria exatamente esse aí. Então, nós teríamos outros animais e outras espécies inteligentes se o padrão fosse verdadeiramente aleatório. Então, esse padrão evolutivo, ele foi direcionado para o homem, né? Esse padrão evolutivo foi direcionado para o homem. Então, existe uma razão transcendente para que o homem considerando, vamos admitir, então, que a evolução tem a sua validade, então, nesse padrão evolutivo, né, o homem foi preferido às outras espécies, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, quando a biologia usa essa árvore, né, ramificada, né, com os descendentes, né, de uma determinada espécie, né, ou subespécies. Então, aí nós temos um padrão preferencial alinhado para a inteligência, que é a do homem. Nenhum outro animal alcança esse patamar. Então, se isso acontece, né, é porque o homem foi preferido às outras espécies. Então, isso já denota que não é tão aleatório assim, né? Existem leis biológicas que poderiam ser enumeradas, né, da forma como o evolucionismo e o materialismo enumera, mas que mostram que essas leis têm uma provocação, né, divina por detrás disso, né? Um direcionamento divino através dessas espécies, né, que evoluíram até certo ponto e que o homem ultrapassa todas elas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que nós vamos analisar também na nossa história do mundo, porque nós estamos falando de algo, né, que está aí nas academias, né? Mas faltam pessoas para fazer essas perguntas, né, nas academias. Por que outras espécies não evoluíram? Então, aí você vai falar, né, da seleção natural, da sobrevivência dos mais aptos e tudo, mas mesmo assim que você dê essa explicação, né, dessa forma, para que você justifique que seja um homem, você também, né, poderia ter outras condições na natureza, né, hipoteticamente falando, que poderia ter favorecido outra espécie ou outras espécies, né, ao mesmo tempo, né? E a outra coisa que eu quero apontar aqui, é o próximo slide, pode passar, Márcio, para o próximo, é o seguinte: nós temos uma escadinha aqui, que ela é muito comum se publicar em livros de biologia, de evolução, onde eles colocam mais ou menos aqui, né, que os tamanhos dessas espécies aqui, ou desses seres hominídeos que estão em evolução, estão em linha crescente. Mas se você pegar o segundo da direita para a esquerda, né, esse ser aqui, ele é muito mais alto que os outros. Então, já essa figura aqui, ela já foi alterada para parecer que tem uma escala ascendente de tamanho. E esse tamanho aqui que é o penúltimo, né, que está com uma lança no ombro, ele é muito mais alto, ele tem 3,5 metros em relação ao homem normal. E você tem que lembrar que quanto mais antigo é o homem, mais baixo ele é, né? O homem moderno, devido às condições de saúde, melhorias de vida, ele tem mais longevidade e mais altura. E mesmo assim, esse segundo exemplar aqui da evolução, ele é muito mais alto. Então, aqui já começa a mostrar, né, que tem alguma coisa estranha quando o cara vai lá e faz essa figurinha para tentar mostrar que nós somos seres evoluídos, né, de uma espécie primata, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos aí mostrar para vocês. Então, as possibilidades evolutivas, pode seguir aí no próximo. Por exemplo, teve um filme, e eu tirei essa figura de um filme, que tinha um experimento
que um cientista fazia com outros animais para torná-los inteligentes. Então, se a evolução tivesse seguido um padrão aleatório, onde não houvesse preferencialidade nenhuma por uma espécie, né, no caso a espécie primata e o homem, nós teríamos um panda evoluído, um coelho evoluído, né, e outros animais. Né? Então, eu usei essa figura para mostrar para vocês que o ramo daquelas árvores lá, daquela árvore, né, da evolução, está incompleto se considerar que foi tudo aleatório. Então, não foi. Então, nós temos aí já uma situação negativa em relação a essa hipótese de que tudo veio ao acaso, né, num processo evolucionário dirigido, né, pela sobrevivência do mais apto. Né? Tem uns até que dizem que o tigre, ou a chitara, seria mais apto até que o homem. Né? Algumas pessoas até falam isso. Mas vamos lá. Então, só para... Agora você, ali para o slide 22, né, só para conferir a altura lá, ó, eu coloquei um homem normal e aquele lá que estava com a lança, né? Para você ver a diferença, que não tem nada a ver com aquela figura da escadinha, né, do tamanho que foi mostrada lá. Isso aí já é uma evidência, né, que destoa aquela escala de tamanhos. Né? Então, a gente aceita essa figura tranquilamente, né, nos livros de biologia e esquece de perceber esse detalhe. Então, isso é uma das coisas que nós vamos tratar. Aí a pergunta é, pode passar para o próximo? Isso. Então, foi encontrado, acho que na Patagônia, né, esse esqueleto aí, uma múmia, né, na verdade, né, desse gigante com duas cabeças, né? Eu acredito que ele tem quase 3 metros, ou talvez até um pouco mais. Então, veja só, se as espécies mesmo evoluíram, né, de onde vêm essas criaturas, né? Então, a gente vamos dizer assim, são aberrações que competem com a nossa teoria evolucionista, né? E isso não entra nos compêndios de biologia, nem nos compêndios de antropologia ou da ciência ortodoxa, né? Então, isso aí até tem denúncias de que são escondidos essas coisas. Pode passar para o próximo, né? Você tem uma escala do tamanho aí desse ser que tem aí. É o próximo slide. Ele está deitado aí, isso. Isso aí é o corpo inteiro dele, né? E nós temos toda a reportagem, né? Aqui nós estamos trazendo só a figura, mas temos toda a reportagem desse achado aí, tá? Pode passar para o próximo, só para a gente completar essa ideia aqui. Então, essa aí também é outra figura interessante, né? Que a gente vê que haviam gigantes na Terra. Né? Isso é até um título do livro do Zacarias Sitchin, né? E até uma frase de Gênesis 6. Então, hoje em dia, as imagens agora, né, a gente tem que começar a guardar imagens raras como essas, né, para que ninguém diga que foi feita por uma IA, né, uma inteligência artificial. Então, essa é uma das imagens que destoa também a evolução. Né? Então, nós vamos analisar esses aspectos, né? Aí. E pode passar o próximo aí, né? Essa imagem aqui, ela é real, será? Ou seria uma época? Porque teve uma vez que teve uma... Assim, eu acredito, sim, que na existência dos gigantes, eu até tenho vídeo, já em 2 ocasiões que eu falei dos gigantes da Tartária, livros antigos que mencionam gigantes desse tamanho até maiores, né? Mas é porque teve um concurso também de Photoshop, uma época que o pessoal ficou... sim, eu fiquei sabendo. E teve um concurso de escultura também. Teve um concurso de escultura. Então, assim, é bom fazer essas observações para evitar que depois o pessoal cético use isso contra, né? Mas você sempre encontra... tem que tomar cuidado com a seleção e ver a procedência dela, da imagem, né? Então, mesmo que esse não seja um exemplo feliz, né? Talvez se alguém descobrir que há alguma coisa aí alterada na imagem, mas você encontra, sim, qualquer imagem, né? Como a gente encontrou lá, dessas ossadas aí gigantescas, né? Isso a gente encontra, tá? Perfeito. E aí, e tem essa próxima aí também, né?
É que sabe como é que é, né? Que senão a gente deixa a situação e aí o pessoal utiliza, às vezes, uma imagem, alguma coisa, para descredibilizar todo o É trabalho e verdade, eu sei. Aham, que são muito tá bons, certo. né? Inclusive, muitas informações muito boas. Então é bom só fazer essa observação para deixar. Vamos nos dar o benefício da dúvida, né? Digamos assim. Isso, exatamente, tá certo. Então, aí nós temos essa abordagem que nós vamos fazer no curso, né? E vamos também utilizar, né, algumas coisas interessantes sobre a história do Gênesis, ou a história anterior ao Gênesis bíblico, né, que nós vamos passar agora para o nosso. Nós vamos fazer aqui uma. Então, coloque para mim aqui o slide 2 da aula 2. Deixa eu só ver se essa aula aqui é a slide 2. Isso. Então, nós temos esse versículo: no princípio criou Elohim, Deus, o céu e a terra. E aí tem um hiato de tempo incalculável, né? Onde nós vamos ter a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Até o abismo, na tradução, poderia ser comparado ao mar, né? Porque o mar e o abismo no hebraico têm a mesma palavra para ser expresso como ideia de abismo, né? Então, alguns cientistas e algumas pessoas não acreditam nessa teoria do hiato, ou seja, de que existe um espaço aí, um intervalo de tempo, né, entre esses dois versículos, incalculável. E aí, segundo o relato bíblico, né, nós temos a queda do querubim, né, que se tornou Satanás, nesse hiato aí. E aí o Adalto Lourenço, que é um professor também, cientista, que faleceu, ele dizia que não acreditava no hiato. Aí a pergunta que eu faço, né, é: se Satanás caiu, como é que ele entra lá no Éden para conversar com a Eva e também com Adão, né, para oferecer o fruto do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal? Né? Porque ali ele já estava no estado de queda, ele já estava tentando Eva para poder criar um reino paralelo ao reino de Deus. Então, se ele estava ali em estado de queda, do capítulo 1, do verso 1 até lá, onde foi que Satanás caiu, se não foi nesse intervalo, né? Então, aí eles usam um versículo lá que o pecado entrou no mundo por Adão, mas o pecado entrou no mundo, mas se referindo à raça humana, né? Mas aí nós temos que considerar as dimensões, né, metafísicas, né, da criação, para você entender que o pecado foi se materializar no homem, né, através de Adão, né, e do fruto do bem e do mal, e depois, né, nós temos aí a aparição dos Néfilins, né, na sequência. Mas antes, né, entre os céus e a terra, nós tínhamos um estado metafísico, né, que ainda hoje permanece, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou prosseguir aqui com mais uma pincelada interessante sobre essa situação, onde nós vamos utilizar Você pode colocar o slide 6 dessa aula aí? Perfeito. Então, esse aí é chamado planeta Olho. O planeta Olho, ele tem todo o continente cobrindo toda a esfera do planeta, com uma parte vazia, ou o contrário, né? O continente em um único lado do planeta e o resto seria um oceano, ou águas, ou algum outro tipo de líquido, né? Então, pelo que está escrito em Gênesis, né, 1:9, né, que Deus ordena que a Terra se ajunte num só lugar, né? Isso dá a ideia de que o planeta estava com um continente só, né? Então, ele era um planeta olho, a nossa Terra, no princípio, né? E isso explicaria também por que tem tarde e manhã, e não manhã e tarde. Porque a sequência que é do tempo é manhã e tarde. Então, aí nós vamos mostrar para vocês, né, por que
a sequência é tarde e manhã. Então, isso tem a ver com o eixo de rotação para onde ele estava orientado quando o planeta foi criado, né? Então, pode passar o próximo slide só para a gente mostrar para eles aí ter uma ideia. Exatamente. Todo o continente, né, estava localizado em um único lado do planeta. Isso também dá para inferir das nossas especulações, né, sobre as mitologias e sobre a Bíblia. Tá? Então, pode passar agora para o slide 9. Sim. Só avisando o pessoal, tá? Para não se ater a modelos de terra, né? Evidentemente, aqui o professor está falando sobre a superfície, tá? Isso aqui são imagens representativas e então, o pessoal não precisa, assim, comprar e entrar na questão de formato, de modelo, porque não é o foco aqui. Está falando da formação dos continentes e na superfície, tá? Independente do que cada um acredita, respeitando as diferentes visões aí, né? Então, na teoria da evolução, nós temos aí basicamente esses 3 estágios aí do nosso planeta, né? Mas com essa visão, ela se torna estéril, porque ela não explica o aparecimento, né, de seres inteligentes num período anterior ao homem, que as culturas, né, inclusive a Suméria, que nós vamos tratar hoje também aqui um pouco, né, e outras culturas, tratam de seres inteligentes antes do homem que vieram à Terra, né? Então, essa figura aí mostra a visão estéril, né, do evolucionismo materialista, e quando você olha para a mitologia dos povos, você não consegue construir esse cenário que está aí, tá? Você precisa de um outro cenário para poder explicar a história do nosso planeta. Perfeito. Okay? Então, você pode colocar aí para mim o slide 13. Então, possivelmente, o nosso planeta ele originou-se de uma forma e ele passou por um cataclisma muito grande, né? Existem até registros, né, geológicos disso na Terra, né? E parece que tem a planície de Yucatán, né? Uhum. Então, nós temos esse dado aí para ser considerado na história da nossa Terra, né? Agora, pode passar o próximo, que eu só vou dar essa pincelada aí, sobre a lenda dos gregos, né? Que os deuses, né? Ou no caso, o Urano, fecundou Gaia e teve esses seres gigantescos, né? Inclusive os titãs, né? Então, veja só, existe aí algo muito curioso, né? Que esses deuses, quando eles estavam vindo para o mundo material, eles estavam se materializando, né? Porque eles estavam caindo de uma dimensão superior. E a materialização seria uma redução dimensional. Então, nós vamos no curso, tá? E aí, quando eles chegavam na Terra, eles tentavam produzir vida a partir de Gaia, a partir do próprio solo, né? Geravam essas figuras aí. Então, nós temos Desculpa, o slide professor. 36. Posso fazer uma observação? Pode. Tá. Essa questão eu achei muito interessante o que o senhor colocou sobre a queda dimensional desses seres a partir do momento que eles se materializam e nascem na Terra, né? Como isso representa uma queda dimensional. Se você for fazer o caminho de volta para você entender isso de forma bem objetiva, imagina aqueles filmes que tem um herói ou um vilão que tem o poder de paralisar uma pessoa, né? Então, a paralisação. Veja, nós vivemos na terceira dimensão e nós agimos naquela que a ciência considera a quarta dimensão, que é o tempo. A partir do momento que você tem uma paralisação temporal, você fica limitado somente à terceira dimensão, mas sem o movimento. Então, percebe?
fazendo uma analogia aqui, a questão da transcendência. Quando você deixa de viver a transcendência e se considerar um ser transcendente, que tem uma natureza que está além dessa natureza material, e você passa a se considerar apenas terceira e quarta dimensão, é quase que o equivalente a você paralisar o indivíduo que está na terceira dimensão e na quarta. Então você tira uma dimensão. Quando você paralisa, você subtrai a dimensão do tempo. Exatamente. E aí a queda desses deuses, né, como anjos caídos, né, eles estariam perdendo a dimensão metafísica deles, a dimensão espiritual, e estariam caindo na nossa dimensão material de 3 dimensões com a do tempo, né? E eles viriam com uma forma grotesca, né? Com uma forma grotesca. Tá? Perfeito. Então, aí pode passar por gigantes petrificados, é o slide 16. Então, existe muita polêmica sobre essas montanhas que têm aspectos de perfil de cabeça e, às vezes, até de corpo inteiro, né? Que alguns são muito semelhantes ao perfil desses gigantes, né? E no livro de Enoque, nós temos até uma escala do tamanho desses gigantes petrificados, né? Que agora estão petrificados, mas que não estavam, né? Da ordem de quilômetros, né? 3.000 ells. Isso. E aí algumas pessoas falam isso, mas isso é um absurdo, né? Mas então explique para mim por que algumas montanhas têm esse perfil. Quer dizer, a natureza gosta de ficar desenhando perfis humanos, né? A geologia tem essa preferência aí por desenhar narizes, bocas e olhos, né, nas montanhas, né? Então é outra coisa que a gente também vai investigar. Tá certo? Vamos lá. Perfeito. Então nós temos mais um, que é o próximo slide aí, pode colocar só para a gente dar uma... É o Sansão, isso. Olha aí. Só para a gente dar mais uma ênfase sobre esses gigantes petrificados, né? E tem aqueles mudfósseis, né? Que também esse aqui, são... Esse aqui fica no Peru. Isso, no Peru. Ele está no... tem um local aqui, deixa eu só... A minha filha ficou falando, pai, vamos perguntar onde é que está esse cara aí. Eu cheguei a mostrar... Sansão Dormido, local Santana de Tuzi, Pasco, Peru. Achei aqui. Como que é o nome? São Dormido? Sansão Dormido. Sansão Dormido. Sansão Dormido, né? Em espanhol, né? Santana de Tuzi, Pasco, Peru. Né? É muito interessante né, essa montanha, porque ele apresenta detalhes mesmo de alguém petrificado, né? E alguém gigante, né? Bom, então, gente, nós vamos fazer essa especulação toda em cima da... E análise, e fazendo também análises usando até dados, né, históricos para fazer gráficos e correlacionar com os métodos científicos para a gente fazer essa análise aí. Então, vou fazer só mais agora o slide 19. 19 aí. Então, veja só. Eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia de que essa figura aí, quando ela é associada a esse versículo aqui, ó, né, diz assim, ó. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã, o dia primeiro, verso 5 do capítulo 1 de Gênesis. Quando você fala de tarde e manhã, do ponto de vista das 3 direções possíveis de uma rotação, nós poderíamos ter o eixo da Terra na vertical, o eixo da Terra na direção da órbita, que é o meio, e o eixo da Terra na direção do Sol. São 3 direções independentes. Qualquer outra direção seria a conjugação de 2 delas, ou 3. Tá? Então, qualquer direção, né? Essas são as 3 direções independentes, que seria X, Y, Z, né? Então, para você ter tarde e manhã, certo? Você não poderia estar na configuração da esquerda, né? Que é o eixo da Terra apontando para polar, diretamente para polar. Mas depois que ocorre a queda, né? Você sabe que
no Polo Norte e no Polo Sul, o dia e a noite duram 6 meses, né? Então, existe lá em Gênesis, né, diz assim, Gênesis 2, verso 6, e um vapor, porém, subia à terra e regava a face da terra. Então, um vapor regava a face da terra, subia e regava. Então, a água era aquecida, a água se tornava em vapor e circundava, né, o planeta por convecção, certo? E para você ter convecção, você teria que ter um lado frio, um lado quente, certo? Permanentemente frio e quente. E um gás circulando aí. Então, se todo o continente estava no norte, apontando na direção da Polaris, né, já numa situação posterior, né, para que pudesse justificar a transição do versículo 1 de Gênesis com o versículo 2, então todo o continente que estava no norte ficou inundado, e Deus manda aparecer um único continente, né, que é o que a gente chama hoje de Pangeia, do lado norte, né, sem as divisões que nós temos hoje dos continentes, né, que vem da teoria da deriva dos continentes. Então, isso explicaria o tarde e manhã, né, de todo o planeta, né, na direção do norte, né? Inclusive, lá em Isaías, né, 14, fala que Satanás queria colocar o trono dele no norte, junto com o trono de Deus, acima das nuvens. Então, aí tem um indicativo muito forte, né, de que no verso 1, no capítulo 1 e verso 9 de Gênesis, está com todo o continente num lugar só, né, e em outras passagens, como em Salmo 48, o 104, acho que é esse, nós temos o trono de Deus no lado norte, né? Então, isso sugere que a Terra era uma só, né, um só continente, do lado norte. E por isso há aquela confusão em dizer se a Terra é plana, se a Terra é globo, porque a descrição de quem morava nessa época aí seria de uma terra plana, seria como uma pizza em cima de uma bola mesmo, né? Então, como a pessoa não ia para outro lado, só andava ali na pizza, né, porque todo o continente estava no sol, ele teria que descrever a Terra como plana, né? Então, obviamente, aí tem uma conciliação entre os dois modelos, tá bom? Então, Interessante. E aí a gente evita as brigas, né? Então, aí vamos para o verso, para o slide 21, né? Respeitando também as pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, esse modelo aqui, da inclinação, que já é algo que acontece depois do dilúvio, né? Onde começa a aparecer as estações, que antes era só um único vapor que regava toda a Terra por convecção, né? Aí nós temos aí uma promessa que Deus faz a Noé, que não deixaria de haver as estações, né? É o capítulo 8, verso 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então aí surge, logo depois do dilúvio, Deus fala para Noé que haveria essas 4 estações, né? Isso já porque a terra saiu da direção da estrela polar para uma direção de 23,5 graus, como se encontra atualmente, né? Então, aí já explicaria, por exemplo, que o verso 22 do capítulo 8 de Gênesis, assim como os outros versos já citados, tem respaldo científico. E é por isso que nós criamos esse módulo de Bíblia científica, onde nós coletamos informações bíblicas, comparamos com a ciência e também montamos o cenário, né, mitológico da descrição de outros povos para resgatar essa história. Tá? Então, no curso, nós estamos propondo, não é uma história da mitologia, é uma mitologia histórica, é uma mitologia que resgata a possível história que está por detrás. Ok? Perfeito. Bom, então, outros versículos aparecem, aí pode colocar o 24.
Outros versículos aparecem aí, né, como Gênesis, né? No capítulo aqui, deixa eu só colocar aqui, foi acho que é o capítulo 10, né? Isso, 10, 5, o 10, 5, o 10, o 10, 25 e o 10, 22, tá? Então, o versículo, o capítulo 10, verso 5, verso 25 e verso 32. Aí já fala da deriva dos continentes, onde a Terra foi dividida. Isso após o dilúvio, tá? Então é muito interessante isso. E também nós vamos ver o problema das datas, a conciliação das datas entre a ciência convencional, né, e esse outra história do mundo, onde a gente faz essa abordagem criacionista aí, essa questão, a escala do tempo, tá bom? Bom, então, nós vamos fazer toda uma análise em cima dessas evidências, né? Essas evidências geológicas, evidências, né, geofísicas, né, e também arqueológicas, tá? E agora eu pediria para você colocar o 26, né, para a gente entrar na história dos Anunnakis aqui, né, sobre as gerações do mundo e a geração bíblica. Então, veja só, eu tenho aqui na minha estante pelo menos uns 5 ou 6 ou até mais livros do Zacarias Sitchin, né? E num dos capítulos ele coloca a tabela dessas 3 gerações aí, que é deixa eu acompanhar aqui para eu não me perder aqui, porque a letra está pequena. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, só a tabela. Só a tabela aí. Então, Prisma WB444, isso é uma codificação do registro, né, histórico. Prisma WB62, Berosso 212 e a tradição bíblica. Essa Prisma WB44 e a 62 é das tabuletas sumérias, tá? Então, o Zacarias Sitchin, ele faz o seguinte, ele diz que Alulim, né, que também na outra referência é Alulim, e Alaugar, também o nome bate, né? Mas Emeluana e Enkidu, né, já mudam o nome, né? Alguns nomes batem, alguns nomes são diferentes, né? Talvez a pronúncia, né? Talvez a época. E Berosso também faz uma coluna de idade desses reis, né? Ou desses patriarcas, ou desses seres, né? De uma linhagem, como a gente fala no NAC, né? A linhagem real lá, né? Dos descendentes de Anu, né? Então, Alouros, Alaparos, Amelon, Amenon, Megalados. E aí o Zacarias Sitchin tenta fazer uma equivalência de que essa lista e essa da 444 com a B62, com a do Berosso e com a tradição bíblica são os mesmos personagens. Você olhando só para os números, você fala assim, poxa, deve ser, né? Os números são quase que proporcionais e tal. Aí você vai lá e vamos fazer uma análise aí, como nós fizemos, né? Então, vamos colocar aí o slide 28. Pode diminuir um pouquinho isso. O que são essas linhas aí toscas, né? Todas curvas? O seguinte, se eu colocar um conjunto de pessoas numa escala de idades e eu disser que ela tem idade em anos, medida em anos, certo? E se eu disser que essas mesmas pessoas têm idade em meses? Então, o fator de mudança de uma escala para outra é multiplicar por 12, certo? Então, as idades, todas elas teriam que ser multiplicadas pelo mesmo número 12, porque uma está em anos e outra em meses. Então, 12. A pessoa tem 80 anos e a outra teria que multiplicar 80 por 12 meses para colocar a escala em meses. Então, o fator seria o mesmo. Se o fator é o mesmo, né, significa que as escalas são equivalentes.
Então, daria uma reta, uma linha reta. Então, se aqueles personagens são os mesmos, também daria uma reta. E o Zacarias City não fez isso, não fez esse dever de casa de colocar num gráfico aquelas duas colunas lá, das duas tabuletas sumérias, da 444 e da B62, que também não bate, né? Eu acho que é a série 1 que está em verde. Tá? Aqui, desculpa. Vou aumentar um pouco mais aqui. Tá então, aqui no caso, aqui só para entender, aqui está sendo feita, então, uma comparação de tempo, por exemplo, levando em conta que a tabuleta suméria, ela fala sobre uma unidade de tempo chamada SARS, e os hebreus consideravam o ano, né? Com 360 dias, né? Exatamente. E o SARS seria uma unidade, a unidade que a gente tem na tabuleta suméria sobre o tempo de reinado de cada rei sumério. Isso. Desde o primeiro ali, que seria, que Zacarias City vai dizer que é o Adão, né? Isso. De Eridu. Que seria aqui o Alulim, no caso, né? Isso. Tá, só o pessoal entender essa parte, tá? O Berosso que está aqui, só o pessoal saber, é importante citar, foi um sacerdote caldeu, né? Do século III a.C., ou seja, Babilônia, né? E que falava da história da Babilônia. Então ele teve sua interpretação. Aqui a gente tem a tradição bíblica no canto, e aqui essas duas codificações das tabuletas sumérias, nas duas primeiras colunas aqui, né, no caso. Isso. Prisma WB444, Prisma WB62, tá, pessoal? Depois o professor Lucas vai aprofundar sobre esses assuntos nas aulas, né? Hoje nas aulas a gente vai entrar em mais detalhes. Então é o seguinte, o que a gente tinha que esperar? Se as pessoas fossem as mesmas e as unidades fossem diferentes, o fator de transformação de uma unidade para outra seria o mesmo, porque são as mesmas pessoas. Você pega o que está em uma unidade que seria SARS, multiplicando por um fator para transformar em ano, ou pega a escala em ano, multiplicar por um fator para transformar em SARS. Então, nós teríamos 3 linhas retas, porque nós estaríamos comparando a coluna, deixa eu ver aqui, a coluna primeira com a primeira com a terceira, a segunda com a terceira, né? A primeira com a quarta, a segunda com a quarta e a terceira com a quarta. Então, para não saturar muito o gráfico, eu peguei aí as principais, né? E em nenhuma delas eu encontrei uma reta. Então, significa que os personagens bíblicos não são os personagens Anunnakis, conforme o Zacarias City menciona no livro dele. Não tem nada a ver. E nem mesmo o de Berosso bate com o das tabuletas sumérias. E entre essas tabuletas 444 e 62, também elas não formam uma correlação linear. Então, existe alguma coisa estranha aí, né, que não passou despercebido. Foi publicado isso nos livros do Zacarias City, como se fossem as mesmas pessoas, né? E nós, com essa análise simples aí, gráfica, nós conseguimos provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi o senhor que fez esse gráfico, né? Fui eu. Perfeito. Bom, aí nós temos o restante da aula, que nós vamos... Isso aí nós já abordamos aí. A primeira aula, ela vai ser uma aula mais técnica, onde nós vamos mostrar os princípios metodológicos usados para fazer as análises das mitologias, certo? E essa aula já vai estar lá no curso, no módulo 7, né? O outro lado, né? A outra história do mundo, né? Então, vai entrar aqui no módulo 7, tá? Só avisando, pessoal, aqui tem o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai entrar o módulo 7 aqui. Exatamente. Ele vai ficar antes das aulas ao vivo aqui, lives, tá? Só para avisar o pessoal que está fazendo o curso, quem já é aluno, tá? Aqui tem o módulo, a saga dos Elohim, a pré-criação do mundo, módulo 2, deuses, arcontes e o demiurgo. Só avisando que isso aqui não é um conteúdo gnóstico, tá? Ele, na verdade, é só explicando a parte mitológica desses termos, muito pelo contrário, desmistifica tudo isso, né? A apropriação que foi feita
pelo gnosticismo dos termos gregos. Atlântida, Hiperbórea e o Enuma Elitis da Babilônia, é o módulo 3. O módulo 4, o éter e a divisão dos íons, né? Tartária e dilúvio, o termo é íons, né? Ou éons. Módulo 5, Tartária, a realeza sagrada e o verdadeiro grau. Módulo 6, a era cristã e o rei do mundo. A gente vai destrinchar esse assunto. E o módulo 7 é agora a Bíblia científica, que é com o professor Lucas, que ele vai aprofundar, que hoje ele está dando essa introdução ao módulo. Essa aula é uma aula de introdução ao módulo, tá? Isso. Esse módulo, no caso. Tá? Então, agora, Márcio, por favor, passe para a aula 3, né, que nós vamos entrar aqui na história. Se alguém tiver aí fazendo algum tipo de pergunta aí no chat, né, eu gostaria também de dar atenção para o pessoal e responder, né, qualquer tipo de pergunta que já queira aí, né, para motivar você a participar do nosso curso, tá bom? Então, aí na aula 3, nós vamos falar do Gênesis bíblico, né? E você pode colocar aí o primeiro slide, só para a gente mencionar, né? Sim. Então, nesse Gênesis bíblico, nós vamos mostrar, né, como a gente já tem 2 aulas, a primeira aula, que é mostrando a metodologia, que é uma aula muito técnica, a gente não quis trazer ela aqui para não ficar muito chato, mas é uma aula muito importante, necessária, que é a base para toda a investigação que vem na sequência, tá? Onde nós temos os princípios filosóficos, heurísticos, né? E os princípios investigativos para resgatar a mitologia, a história da mitologia, tá? Então, aí nós vamos ter essas 2 aulas aí, que é a primeira e a segunda. Na segunda aula é o princípio da criação antes do Gênesis bíblico, que a gente passou aí rapidamente, né, mostrando até os gigantes petrificados e os erros do Zacarias Sitchin. Agora, no Gênesis bíblico, nós vamos ter uma outra coisa. Coloque aí o sistema... Sim, então vamos voltar aqui, ó. O paradigma da transcendência é que Deus criou os céus e a terra. Tem que haver um Deus que é o início de tudo. Senão, aquela cadeia de Aristóteles de causa, ela nunca termina. Então, tem que parar, né? Eles chamam de motor primeiro, né? Na filosofia, mas a causa primeira de tudo é Deus. Então, usando esse paradigma aí, no princípio Deus criou os céus e a terra, nós estamos dando uma visão para outra história do mundo a partir da criação, né? Não da mesma forma como faz aquela escola, como é que chama, Márcio? Que tá muito na moda, é design inteligente. Uhum. Nós não temos o mesmo enfoque, né? Nós estamos fazendo mais um resgate mitológico, tá? Dessa história humana, onde mostra que há uma interferência transcendente, tá? E aí, coloque o slide 2. Não, isso aí já é a aula 4, é da aula 3. Perdão. Aula 3. Ela não está aí? Sim. Primeira aula, terceira, aqui. Ok. Isso, slide 2. Então, no nosso sistema solar atual, nós temos 2 cinturões de asteroides. Esses 2 cinturões de asteroides, eles têm uma história contada através deles, né? Como a gente tem lá, o verso 1, Deus criou os céus e a terra, né? E o verso 2, havia trevas sobre a face do abismo, o cataclisma que houve, que envolveu a terra, obscureceu e inundou ela de águas, também tem a sua evidência no sistema de planetas, com esses 2 cinturões de asteroides, né? Então, isso significa que algum planeta foi destruído, ficaram esses fragmentos, né, por uma lei da física, se chama Lei da Conservação do Momento Angular, né? Elas ficam girando, né, para manter o momento angular, mesmo que a partícula que era única e sólida, né, num único local, se fragmenta, ela se mantém girando, né? E todos os planetas estão girando em torno do Sol num plano, porque também satisfaz a conservação do momento angular. Isso também é bem explicado, né, na física, né? E o aparecimento, então, porque no lugar desses 2 cinturões de asteroides, aí poderia estar um planeta, certo? Em termos de massa, não haveria diferença alguma,
né? Talvez em termos de outros efeitos, né, da distribuição da massa no campo gravitacional, seria algo diferente, mas em termos de massa não haveria diferença alguma. Então, aí é um registro que nós temos de que alguma coisa aconteceu, tá? Perfeito. Eu só Ok? estou ajeitando aqui, tá, a apresentação aí. Agora ficou do jeito que eu queria aqui. Vai ficar Isso. maior o slide. Bom. Pode falar, professor. O senhor quer responder uma pergunta que fizeram aqui? Posso responder. Deixa eu só colocar a pergunta. É que eu não estou fixada. olhando aqui para o chat, né? Não, eu vou. Teve uma pergunta que foi feita aqui. Vou fixar aqui. Recoro Evan Javanista perguntou se recomenda as pessoas lerem Zacarias Sitchin. Gostaria da sua opinião. Deixa o professor responder. Se você é um pesquisador, você não é proibido de ler coisa alguma, certo? Por pior que seja a leitura e por mais mentiroso que seja o autor, você não é proibido de ler, porque você precisa formar um pensamento crítico. Mas quando você tem as ferramentas já dadas por um curso como esse, onde você já sabe em que território você vai pisar, aí você evita de você se encantar com algumas coisas mentirosas, né? Então, você vai adquirir conhecimento, adquirir espírito crítico, saber comparar obras literárias e afirmações feitas, né, em várias dessas obras, uma com outra. Então, isso é muito bom. Mas, em termos de credibilidade, se você está procurando se fundamentar para a credibilidade de um assunto, né, certamente Zacarias Sitchin cometeu muitos equívocos, e eu não sei se ele estava envolvido sentimentalmente com a ideia, eu não sei o que é, mas ele não fez o dever de casa, como eu mostrei aí. Uma simples tabela e não fez o dever de casa, e tem outras coisas que a gente vai mostrar no curso. É que eu tive que, agora eu moro aqui numa chácara, né, eu morava em Ponta Grossa, aqui eu não moro na zona rural, e eu me desloquei e todo o meu computador passou tudo para HD, fora do computador. Então eu tenho que procurar, né, o material que eu já preparei há muito tempo, né, muito material coletado, para montar as aulas subsequentes, para mostrar outras coisas que o Zacarias Sitchin faz, né, que também tem problemas, tá bom? Então, fica essa crítica aqui. Se você quer ser um pesquisador, investigar, leia qualquer coisa, mas saiba filtrar quando você estiver dando uma atribuição de credibilidade, tá bom? Aqui eu só estou passando os artigos do professor Lucas, tá? Que ele, enfim, então, tem. Agora vamos para a quarta aula, que aí a gente já está bem. Aqui já estamos com 1 hora e quanto de live? 1h05, aproximadamente. Então vamos lá, vamos para a quarta aula, que é o calendário de Enoque, slide 4. Perfeito. Então, essa é uma figura onde no livro de Enoque nós temos, dentro do primeiro livro de Enoque, nós temos vários livros, né? Segundo consta, parece que Enoque escreveu 365 livros. Agora, entre o que era livro e o que era capítulo, a gente não sabe, porque pode ser que, como os registros eram colocados, né, de uma outra maneira que não o papel na antiguidade, né, às vezes couro ou até mesmo na pedra, né, como as tabletes sumérios lá, né? Então, o que acontece? Nós temos aí a descrição de um calendário, né? Que essa figura aí vai representar toda a descrição do calendário de Enoque, né? E eu usei a cidade de Jerusalém, né, como referência, colocando o sol em cada ponto, né? É claro que ele não circunda dessa maneira, mas é representativo segundo as portas que Enoque diz que está acontecendo a cada estação, né? Nós temos aí o eixo está dividido em 4 partes, e em cada uma das partes nós temos as portas, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos 12 portas no Sol, que são os 12 meses, as portas no livro de Enoque são meses, tá? Essas portas, elas têm 6 que avançam e 6 que retornam, tá? Então, nós vamos fazer a análise do livro de Enoque também, tá? E aí, o próximo slide, só para vocês verem. Então, toda a descrição do livro de Enoque foi colocada na forma de
números, né? Nós criamos uma tabela de números, de equivalência dos dias, das portas, dos meses, né? Da contagem dos dias, das horas. Então, nós transformamos numa planilha o livro de Enoque, pelo menos essa parte que respeita ao calendário, para fazer as nossas análises, né? Tá certo? Então, essa aí, pode colocar o slide 7. Isso. Então, com esse calendário de Enoque, nós podemos fazer uma conta atualizada sobre quando, sobre como seria, se, por exemplo, para o cálculo do ano de 2025. Então, usando a planilha lá, você digita 2025, coloca o número de dias do ano 2025, acerta o primeiro dia, e o resto da planilha vai acertar toda, e você vai ter as previsões segundo o calendário de Enoque. Sensacional, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer é estudar as semanas de Enoque. E olha só o que acontece aí. Dizem que o anticristo ele aparece na 9ª semana de Enoque. E olha só, eu fazendo uma análise de quantos anos deveria ter cada semana de Enoque, para ajustar igualmente o mesmo tempo, né? O mesmo tempo para todas as semanas. Você sabe qual foi o número que deu certo? Vamos lá, quem chuta aí na live? Aí, chuta aí, qual foi o número que deu certo de anos para estabelecer uma semana de Enoque? Não, aí não fala, né? A minha filha está falando lá no quarto dela. Não fala. Vai lá, pessoal, chuta aí quantos. Você acha que foi 1000 anos? 500 anos? 300 anos? 360 anos? 70 anos, chutem aí, pessoal. Chutem aí. Com quantos anos você escalona de forma equitativa, né? A semana de Enoque, né, para transformar ela em anos. Hã? 7 anos. Alguém colocou aqui o Rocoro Evan, 12. Batman escreveu. A Rocoro. Rosana Costa disse que não faz ideia. Reginaldo Pedroso de 666. Ei, acertou. 666 anos. Foi o único. Foi 666. Então, nós fizemos uma análise do mais próximo. É claro, a gente testou todos os números, né? De 0 até não sei quanto, né? Lá, 0 não, mas de 1, né? Até, sei lá, 2.000, 3.000. O Reginaldo Pedroso acertou, 666. Por incrível que pareça, né? Então, nós fizemos essa análise usando o livro de Enoque, tá bom? Então, gente, e aí são os apontamentos básicos, né, que a gente colocou. Coloque aí a primeira aula só para a gente voltar lá no slide 1. Slide 1 da primeira aula. Né? Deixa eu só verificar. Para a gente fechar aqui o... Então, nós fizemos um passeio aí sobre os principais temas, né, e vão ter outros, né, do módulo 7, que é Bíblia Científica, onde nós estamos usando a Bíblia, né, com respaldo científico das evidências que a gente encontra, né, na história, na arqueologia, na geologia, na geofísica. Tá bom? Então, aí, pessoal, dentro desses apontamentos, na sequência, né, nós vamos ter várias análises, né, filosóficas, científicas, heurísticas, tá? E aí eu vou deixar para vocês o gostinho de quero mais, né? Para que vocês possam vir para o nosso curso, né? E a gente ter aquelas aulas maravilhosas, né? E aí ficar com essa curiosidade aí, né? E agora fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. Nós temos aí o tema bíblico, o tema dos Anunnaki, o tema do livro de Enoque, tá? Perfeito. Lembrando, tá, pessoal, que no caso, quem não conhece esse trabalho, ele já tem uma série de aulas aqui, se eu não me engano, já são 39 aulas aqui, fora as lives, tá?
aqui dentro do curso. Então agora a gente está entrando com o módulo 7 esse ano, justamente trazendo um reforço de peso, né, que é o professor e doutor Lucas Máximo Alves, que vai usar, conforme eu tenho falado, ele vai usar o método científico e a crítica filosófica para poder fazer uma análise desses conteúdos. Então a gente precisa fazer isso. Se a gente quer fazer com que o mundo, a academia, ou aquilo que a gente chama de o sistema, digamos assim, analisem, revejam as coisas, a gente precisa falar uma linguagem de gente grande, né? Não uma linguagem infantil, uma linguagem simplesmente sem qualquer fundamento. E é isso que a gente está procurando fazer aqui no Instituto. Eu falei que eu vou anunciar algumas novidades bem interessantes aí nos próximos dias, né? Essa participação aqui agora, esse reforço de peso que a gente ganhou aqui com o professor Lucas, com certeza é uma delas, mas o professor Lucas sabe, né, das novidades, já apresentei para ele, e em breve serão anunciadas, tá? Eu ainda preciso fazer uma conversa com os demais professores do Instituto também, né, os professores e os instrutores do Instituto, para apresentar esse projeto. Depois a gente vai passar para os alunos ali, para depois abrir para todo mundo saber quais são os caminhos. Então a gente vai fazer de maneira bem ordenada, enfim, são vários trabalhos, e esse trabalho é o trabalho da história do mundo, a outra história do mundo, né? O link está na descrição, tá, pessoal? Para quem quiser ali, é esse site aqui, o link está na descrição. A Rô, minha esposa, que está na moderação, ela está colocando ali também, está compartilhando, tá? A gente está colocando ali. Entrem ali, tem um vídeo de apresentação, tá, desse material, desse trabalho. Aqui a visão da plataforma, conforme eu mostrei ali, né? Você vai ver aqui, por exemplo, as aulas, aqui, o Atlântida e o Enuma Elish. Tá? A gente está organizando de 5 em 5 aulas, né? De 5 em 5 aulas por módulo, basicamente, tá? Então tá bem interessante. Tem aulas aqui, essas aulas são as aulas editadas. A gente ainda tem mais algumas lives ali do módulo de lives. Essa live aqui, ela deve entrar como introdução do módulo 7, tá? Acredito que até a partir de amanhã a gente já deve criar um módulo já e colocar ele disponível ali, tá? Pelo menos a capa com essa introdução. E aí as demais aulas o professor Lucas vai adicionando nos próximos dias, né? Bom, e... Tem várias perguntas aqui, Márcio. Vamos dar uma atenção aqui. Vamos pegar as perguntas aqui. Vamos lá. Eu não sei, eu não conheço os alunos aqui, vou pronunciar pelo que eu estou lendo aqui, está perguntando, professor, nos teus cálculos foram considerados estudos astrológicos e astronômicos? Olha, em algumas coisas a gente tem considerado sim, nesses que nós apresentamos, não. Tá? Agora, a questão mais é astronômica, porque a astrologia, no caso, a gente vai contar bem essa história entre a diferença entre astrologia e astronomia, porque Isaac Newton, né, praticava astrologia, né? E o pessoal fala que ele era astrônomo, mas ele era astrônomo porque ele calculava, mas ele queria saber mesmo, era o tempo do fim do mundo, o apocalipse. Ele fazia os cálculos para prever, tá? E a gente vai ver isso também. Qual que foi essa pergunta? Estou procurando ela aqui, que eu vi que tem mais perguntas aqui. Eu já vou ler as perguntas, tá, pessoal? O Dom Isaac ali também, já vou ler as perguntas, Dom Isaac. Obrigado pela presença. Vamos ver aqui. Bom, a Rosana Costa perguntou... Deixa eu voltar eu vou voltar de trás para frente aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou responder questões pertinentes ao conteúdo da live, tá? Outras questões que eu não tenho certeza, que eu não sei, que não... O Isaac Bernardo de Souza também está fazendo uma pergunta aqui. Isso, exatamente. Essa pergunta que eu estou procurando aqui. Daqui da lista de perguntas, eu acho que é o segundo, né? Ele fez duas perguntas aqui. Uma é se esse trabalho nos oferece novas perspectivas sobre fé e a ciência, e também... acredito que ele falou aqui sobre o impacto e relevância. Qual o impacto da Bíblia científica no diálogo entre ciência e religião? Não sei qual das duas. Então, vamos responder aqui a primeira. Sim, com certeza, né, nós temos aí um diálogo que pode ser conectado mais proximamente através desses estudos, né? Fé e ciência, né?
estão conectadas, isso historicamente, gente, todas as pessoas que estudavam e faziam ciência até o século XVII, XVIII, eram também crédulos, né? Eram pessoas que criam em Deus, né? A coisa se desvirtuou depois que houve uma certa apostasia, né? E aí separaram a ciência materialista, né? E da ciência cristã, vamos dizer assim. Então, com certeza, esse diálogo existe e vai ficar muito mais próximo, né? E a outra pergunta é, deixa eu ver qual foi, Pode repetir para mim a segunda pergunta agora? Qual o impacto da Bíblia científica no diálogo de ciência e religião? Isso. Estava localizando aqui. Bom, é o seguinte, a Bíblia ela não pode ser vista como um livro religioso. Por quê? Porque a religião ela ganhou um caráter assim pejorativo, né? Todo ser humano, ateu ou não ateu, precisa do religare, né? Por quê? Porque existe a morte, né? E existe a alma, tá? Só por causa desses dois fatores, todo ser humano, independente da crença, da religião dele, ele precisa do religare. Então, a Bíblia, ela traz a perspectiva transcendente, do ponto de vista de um único Deus, né? Que quando você analisa as outras culturas, até mesmo o Márcio mostra isso nas aulas dele, né? Que é muito coerente com o fato de haver um só Deus e a revelação do verbo, né? Que contradiz, né, a visão gnóstica, que é o verbo encarnado conforme a tradição cristã mesmo. Então, nesse sentido, né, nós temos na Bíblia, né, um escopo muito mais abrangente do que qualquer outra cultura. Por quê? Porque ela foi dada diretamente do próprio Deus. Então, nós vamos usar isso até como, vamos dizer assim, argumento, né, para a análise das descrições das outras mitologias, certo? Das outras mitologias que são do Oriente Próximo ali, né, ao povo hebreu. Então, nós temos exatamente um tópico de uma das aulas, que é exatamente a comparação, né, para que haja, usando a Bíblia, né, como do ponto de vista histórico-científico, para análise das outras culturas, tá? E aí, o que acontece hoje com a ciência moderna? A ciência, ela se diz laica, né? Mas, na verdade, a ciência está muito comprometida com o hinduísmo. Os modelos matemáticos hoje, né, principalmente os que decorreram do Stephen Hawking e de alguns físicos das partículas, têm um caráter hinduísta muito forte. Poxa, se pode ter um caráter hinduísta, por que não pode ter um caráter cristão, né, nas análises? Então, é isso que a gente vai ver, né, que a gente precisa colocar na mesa, isso bem claro, né, que o cientista não está isento da sua própria influência. Né? O que aconteceu aí? Passou duas perguntas aí, ó, Márcio? Enquanto eu estava falando? Está sem som, você está sem som para mim. Desculpa, professor, eu esqueci aqui, eu tirei por causa do barulho. Liguei o ventilador aqui por causa do calor. Bom, eu estou verificando se tem mais alguma questão, alguma pergunta, né? Uhum. Então, veja só, a ciência convencional, ela tem uma vertente hinduísta, certo? Das religiões do Oriente, né? Não a religião Sim. cristã, né? Mas algumas outras religiões. Só que isso está velado, isso está encoberto, né? Você pode ver que até o símbolo do cerne lá, né? Da entrada do cerne é o deus Shiva. Então, por isso aí você já sabe que tem essa influência. Agora, quando se trata de religião cristã, né? Todo mundo quer pular fora, né? Mas as outras religiões não. Ninguém se incomoda de colocar uma pitadinha dessa influência dentro das ideias científicas, né? E agora lembre-se de uma coisa, não existe ninguém estéril. Não existe nenhum cientista estéril em relação à religião. Mesmo os ateus têm a sua religião. Mesmo os ateus. Então, essa influência é inerente do homem, é inerente do pesquisador, né? Ele tem o seu prisma, ele não pode,
vamos dizer assim, abandonar o seu prisma de visão, né? Sim, tem... ótima pergunta, essa pergunta aí tem. Tem sim. Tem um livro, No Princípio e no Fim, que foi publicado como a primeira proposta dessas análises, tá? Está na Amazon. Só que é o seguinte, o livro na Amazon ele fica muito mais caro. Se você quiser comprar e tiver pressa, tudo bem. Eu sou honesto em falar que ele fica mais caro do que se eu mandar imprimir por demanda. Então, eu junto um número de pessoas por demanda, eu mando imprimir aqui em Ponta Grossa, eu mando pelo correio para você, né, a preço de custo, e aí nós podemos mandar o livro No Princípio e no Fim. Deixa eu pegar ele aqui, mostrar ele aqui para você. É esse livro aqui, ó. Tá, deixa eu só desinverter só um pouquinho, tá? Agora que eu vi que tá invertida. Pode mostrar, professor. Já desinverti aqui. Entendeu? É esse livro aqui que está na Amazon. Coloque na Amazon Lucas Máximo Alves, você vai ter 9 ou 10 livros da área espiritualidade e ciência. E da área técnica que eu trabalho, que é a área de física, mecânica dos materiais, eu tenho 10 livros. Eu tenho publicado 19 livros. Eu não sei se é 9 de um e 10 do outro, então aí agora eu não me lembro, tá bom? Mas coloque na Amazon, você vai ver todos os livros lá. Eu tô passando na tela aqui, todos são livros do professor Lucas, tá, pessoal? Todos que vocês viram até agora, eu tô conferindo, todos eles são livros do Dr. Lucas, professor Lucas Máximo. O certo é falar doutor Lucas, né? Mas a gente tá acostumado a falar professor, então... Esses preços aí, gente, a gente pode conversar sobre isso, porque alguns são caros mesmo, né? Porque são livros de pesquisa. Outros aí, R$ 441, eu acho que houve aí alguma alteração da Amazon no preço do dólar, né? Porque eles também são coloridos, tá? Que esse aqui tá como compra internacional, é por isso. Ele tá puxando da Amazon Internacional. Isso. Então, as figuras todas estão coloridas, tal, e é por isso que sai caro essa impressão. Tá bom? O senhor tem um livro gratuito também, pelo que eu vi aqui, né? É o chamativo aí, o Gênesis aí é do Kindle, né? Você baixa lá. Criação do Universo, perfeito. Aí tem a história espiritual da Terra, revelação histórica e transcendente da humanidade. Tem vários livros aqui. Então, quando a gente fala que é um reforço de peso, tá, pessoal? Vocês podem acreditar que eu sei que a gente está trazendo pessoas aqui no Instituto para somar, né? Somar nesse trabalho com bastante assim, relevância, né? De forma relevante, e para que a gente possa fazer aquilo que a gente se propõe, que a gente tem falado há bastante tempo. Tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Algumas são algumas observações que fizeram aí, né? Emerson Matheus fez uma pergunta sobre tecnologia. Por que a gente... por que a tecnologia aparentemente regrediu em relação a 2.000 anos atrás, e se ela era avançada há tanto tempo atrás? Boa pergunta, muito boa. Eu não vou responder toda ela, né? Porque é uma resposta que tem que ser bem elaborada, né? Porque nós temos que mostrar as fases da história. Quando nós entramos de 6.000 anos para cá, né, nós temos uma regressão, né? E depois de 2.000 anos para agora, uma progressão. Então, isso dá para explicar. Antes desses 6.000 anos, né, nós teríamos povos avançados, com tecnologias avançadas. Mas essas tecnologias já eram herança, né, dessa materialização, né, que foi feita desses anjos caídos. Eles traziam coisas dos celestiais, né, e desenvolviam, né, aqui na Terra uma tecnologia equivalente àquilo que eles tinham lá no mundo metafísico. Tá? Então dá para explicar isso aí. Tá? Perfeito. Exatamente. Pastor Jones Pilate disse: muito bom para quem deseja se preparar para debater com cientistas céticos, mostrando a verdadeira ciência revelada pelo Criador. Isso. Então, o conselho que eu dou para quem gosta desses assuntos polêmicos, quando você for numa palestra evolucionista, ou criacionista, ou qualquer outra palestra que tenha esses temas bem assim conflitantes,
Faça perguntas, tá? Eu ensino muito meus alunos a fazer pergunta. Uma vez eu saí do quadro lá e sentei na cadeira, né? Quais as ligações das anomalias entre o físico e espiritual? Pode falar, professor, pode falar, depois a gente vai respondendo senão Isso. eu coloquei aqui já na tela para ficar aparecendo. Então, eu saí do meu quadro e sentei na cadeira de aluno e falei, rapaz, vocês não sabem fazer pergunta. Vocês ficam aqui na minha aula sem fazer pergunta. Aula é um privilégio, gente. Aula não é uma obrigação. Aula é um privilégio. O professor que gosta do trabalho que faz, ele se prepara, ele se dedica. Então, você vai lá comer tudo mastigadinho, um trabalho de noites e noites, às vezes até 3 da manhã, só perguntar para minha filha aqui que hora que eu vou dormir, 3, 4 da manhã, preparando aula, fazendo coisas assim. Por quê? Porque nós temos prazer em ensinar. Nossa alegria é ver você sabendo um assunto que você entrou na sala de aula sem saber, você entra por uma porta sem saber e sai pela mesma porta sabendo. Então, já você sofre uma mudança, uma transformação no seu interior, só de adquirir um conhecimento novo, uma perspectiva nova para a sua vida. Então, é um prazer muito grande, é uma coisa muito compensadora. Então, nesse sentido, gente, é que eu falo para os meus alunos, valorizem as aulas, façam perguntas, né? Coloque as coisas em confronto para poder saber fazer uma pergunta interessante, né? Daquilo até que você já tem analisado, de muitos conteúdos que você tem analisado. Outra coisa, não existe pergunta boba, existe resposta estúpida, mas pergunta boba não tem. Tá? Toda pergunta tem a sua validade. Então, qual a ligação das anomalias entre o físico e o espiritual? Não sei se eu entendi bem o que ele quer dizer com anomalias, né? Mas a gente sabe que o mundo espiritual e o mundo material, eles estão interferindo no outro, né? E a gente sabe, e nós ignoramos, né, o mundo espiritual. Nós ignoramos. Assim como há algum tempo atrás os homens ignoravam o mundo das bactérias, dos micro-organismos, né? Até que Louis Pasteur mostrou que isso era importante para a nossa saúde. Então, da mesma forma, nós ignoramos o mundo espiritual hoje, né? Então, nós precisamos ser uma geração atenta para essa dimensão transcendente, né? Porque é isso que faz toda a diferença, porque o mundo hoje ele está no caos que está, porque a regência toda do mundo está na economia, está no materialismo. Então, quando a regência de tudo que você faz, né, desde a vida familiar, a vida conjugal, a vida sentimental, está baseado na economia, no dinheiro, na matéria, naquilo que você pode adquirir como poder ou como matéria, você se corrompe. Né? E se você busca o transcendente, você já tem um nível superior, onde você vai se preservar muito mais. Então, eu costumo dizer que quem não tem fundamento transcendente se corrompe. Então, para você não se corromper, você precisa ter fundamento transcendente. E aí você tem que ser verdadeiro na sua busca, porque a verdade vai te achar. A verdade vai te achar se você for verdadeiro. Se você for um enrolão com você mesmo, um mentiroso para você mesmo, você não se reconhece, você vai ficar mais confuso. Mas se você for sincero com você, honesto com você, a verdade vai te achar. Com certeza. Perfeito. O Mecanicamente, ele é instrutor no Instituto também. Que legal. Esse canal dele é sobre tecnologias antigas resetadas. Ele tem ótimo, muito bom, muito bom. Tem um módulo de eletrocultura, um estudo sobre eletrocultura. Muito bom. Tem muita coisa interessante nessa área. E também está encoberta, vamos dizer assim, está escondida, né? Ele está lá na sala dos professores também, até por sinal. Que a gente tem lá no Telegram. Então, pessoal, eu estou assim, um pouco incomodado, Márcio, porque o pessoal está comentando sobre o Humberto Volz, né? Sim, parece que aconteceu mesmo, né? Então, eu queria aí pedir para todo mundo aí fazer um minuto de silêncio aí, só para a gente ter um pouco de solenidade em relação a essa situação que aconteceu. A gente sabe, né, que quem crê em Jesus não morre, né? Não morre, e ele era um homem que cria, né? Ele contou uma experiência uma vez numa live, né? De que ele estava meio envolvido com coisas assim. Um dia Deus falou para ele: Humberto, eu quero que você busque o meu reino em primeiro lugar. E ele falava que amava a Deus e amava Jesus muito, né?
Então, eu creio na sinceridade do coração do Humberto Volz, e eu creio que hoje ele está com Jesus, né? Conforme foi confirmado aí. Então, vamos fazer aí, né, em homenagem a ele, né, um minuto de silêncio. Sim, eu gosto muito do Humberto, eu também não tenho certeza, eu tive contato com essa informação um pouquinho antes dessa live começar, então assim, foi até assim, meio complicado para eu fazer, não ia cancelar, porque a gente já, né, mas assim, a gente teve que iniciar com essa dúvida, sem saber, cheguei a mandar uma mensagem para ele um pouco antes, o cara muito gente boa, assim, conversei muito com ele já várias vezes, assim, é um cara que só tenho, não tem absolutamente nada de ruim para falar dele, só coisas boas, né? Inclusive, situação que eu estive em momento difícil, ele estendeu a mão, sabe, nunca me cobrou nada por isso, eu até quis retribuir, ele não aceitou, então, assim, é uma pessoa bastante... assim, que eu considero muito importante, sabe, na minha história, na minha jornada aqui na internet, né, enfim, no YouTube. Então, assim, eu espero que isso não tenha acontecido, assim, gostaria que não tivesse, mas se aconteceu, como não tive, o Rômulo acabou de confirmar, a Lenice Silva disse, então, assim, realmente eu concordo com o professor que a gente deve fazer essa solenidade aí por ele, né? Tá bom. Então, que Deus possa, né, o Criador possa abençoar e encaminhar no seu reino, né, o guerreiro aí, Humberto Volz, que fez muito aí por essa internet, tentando acordar as pessoas. Às vezes você pode não concordar com alguma coisa ou outra que ele tenha dito, isso é normal, eu não concordo com 100% com absolutamente ninguém que eu saiba, até pessoas que eu acompanho muito de perto, às vezes eu tenho uma ou outra discordância, isso é normal, né? Que bom que é assim, que nós não somos uniformizados à força para crer nas mesmas coisas, como numa Coreia do Norte, por exemplo, né? Então, que bom que é assim, e a Rô aqui, minha esposa, falou que a esposa do Humberto vai se manifestar, né? Então, assim, fica o nossos sentimentos para a família e desejando que Deus possa confortar, né, os familiares, os parentes mais próximos, a esposa, né, os filhos, né? Eu não sei quantos filhos o Humberto tem, enfim, mas que eu sei que ele tinha filhos, né? Então, tem, vai continuar tendo, né? Tem coisas que são eternas. Tá? E realmente essa história ele me contou também, em conversa privada, sobre esse sonho que ele teve na época que ele estava sendo levado, aquelas ideias e tal. Isso. E ele me contou essa história pessoalmente, em privado, que foi o que ele fez ele mudar, né? Foi um sonho. Defendi ele quando ele foi atacado na internet, já aqui no canal, né? Um cara que assim, estava certo no que ele estava defendendo. Tá? Pessoal, uma coisa que eu digo para vocês: Deus não dá tudo para um só. Em algum ponto eu estou errado, né? Em algum ponto o Márcio está errado, em algum ponto todos nós estamos errados. Então nós temos que ter a humildade de saber que mesmo que a gente busque todo o conhecimento, Deus não dá tudo para um só. Deus divide em partes, né? Então tem coisas que a gente sabe que o outro não sabe,
tem coisas que outros sabem que a gente não sabe, então nós somos, como diz, pedrinhas, né? Pedrinhas, né? Nós não somos o edifício inteiro, né? Então a gente tem que lembrar disso. Bom, mas então é isso, né, pessoal? A gente vai... A vida precisa continuar, né? Independente... a gente não tem escolha, na verdade, né? A gente, querendo ou não, ela vai continuar. As perdas, infelizmente, elas fazem parte da vida, né? São aprendizados, né, que a gente acaba tendo e como lidar com essas perdas, com a impermanência, né, com o fato das coisas serem transitórias, né? E a gente aproveita o legado que cada um deixou, o trabalho que cada um deixou, né? Com certeza ele fez muita gente encontrar significado ali naquilo que estava procurando e pelo menos força para buscar e questionar e entender as coisas. Isso eu tenho certeza. Né? Hoje você vai aprender, né? Hoje você vai aprender, exatamente. Ele tem aquele jargão dele que era para poder atrair, né, pessoal? Mas é isso, né? Então, eu também quero, a gente mudando agora, voltando para o tema da live, quero agradecer ao professor Lucas, né, por mais essa live, essa segunda participação aqui no canal, que tenham muitas outras ainda, né, se Deus quiser, e que a gente possa avançar nesses estudos. Convido a todos a conhecerem o trabalho do curso A Outra História do Mundo, né? Ele já vem avançando já ao longo dos últimos 2 anos, vem evoluindo, e agora a gente entra numa nova etapa desse mesmo curso, com esse módulo 7, né? Ou seja, o 7º módulo. Então a gente vai entrar nesse tema de uma análise das escrituras e da mitologia a partir da visão científica, né? E para isso nada melhor do que um cientista especialista na superfície, nos materiais, né? Em fractais, inclusive, né? Que é uma natureza inerente à realidade, é algo inerente à realidade, né? A existência fractal, e isso, claro, se encontra. Quem viu as aulas do curso Outra História do Mundo lá no começo, viu que a gente também falou sobre esses fractais, né? Foi algo até que... Era de 2005, 2037, no momento que a gente abordou no curso, e o Além da Nuvem vem falando há bastante tempo sobre a questão dos formatos nas montanhas. Aliás, foi o que nos aproximou, né? Literalmente, o doutor Lucas me abordou uma vez no aeroporto, e a gente começou a conversar, né? Foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Então isso me marcou, assim, e depois ele entrou em contato comigo na internet e falou: você lembra, tal? Eu falei: lembro sim. E então são certos acontecimentos que inesperados aí da vida, né? Pessoal, mas muito obrigado a todos, tá? Vamos agradecer a todos que estiveram conosco, né? Os moderadores, o Rodrigo Medeiros, a Rose, o Batman, tá? Que estiveram aqui na moderação, né? Minha esposa está ali também, acompanhou a live toda. E é isso, né, pessoal? Tá? A gente vai encerrar por aqui, tá? E até a próxima live a todos. Quer falar alguma coisa, professor? Deixa o professor encerrar, claro. Tá certo. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? E é muito gostoso a gente estar aqui, né? E ver tantas pessoas tão maravilhosas, né? Mostrando aí o seu interesse, fazendo perguntas, né? Participando. E eu agradeço também ao Márcio também, em especial por esse convite, né? É sempre gostoso a gente participar de uma live. E é muito gostoso também, né, ter essa troca de informações, esse diálogo tudo. E então é sempre uma coisa maravilhosa ter esse convite, né? E quebra a nossa rotina, traz novidade, né? A gente se empolga em fazer o trabalho com mais excelência, né? Como eu estava falando para o Márcio, né?
eu escrevo um texto, depois eu escrevo um outro texto de uma maneira totalmente diferente daquele primeiro, porque o primeiro é uma síntese daquilo que eu estou pesquisando, o outro já é uma produção própria, depois eu faço um PowerPoint para explicar, aí eu falo, meu Deus, ainda falta coisa, e volto lá no texto. Então, é tudo muito empolgante, né? E a gente fica satisfeito, né? Porque o nosso desejo é sempre produzir o melhor, com melhor qualidade, e sempre lembrando que, tendo a humildade, que a gente nunca esgota, e a gente comete erros também, né? A gente comete erros, às vezes até, alguns às vezes assim por distração, outros que não é culpa nossa, né? Às vezes falta bibliografia, falta uma coisa ou outra, ou uma informação trocada, alguma coisa, mas é aquilo que eu falei, né? Todos nós temos um ponto cego, né? O motorista, quando ele dirige, tem um ponto cego. Você tem um ponto cego, eu tenho um ponto cego, o Márcio tem um ponto cego, e isso nos dá humildade para nós respeitarmos, né? Porque nós não somos absolutamente corretos ou certos em tudo, mas nós estamos sempre procurando o melhor, né? E o aperfeiçoamento mais profundo, tá bom? Muito obrigado a todos. E um abraço ao Márcio e à família, a todo mundo aí. Igualmente, professor. Obrigado, o senhor também, a sua filha que acompanhou aí, né, sua família, e muito obrigado, e tamo junto. Uma turminha aí também. É verdade, o pessoal que veio também do grupo do professor Lucas, né, do círculo ali que ele está e veio acompanhar a live, né, o círculo que ele formou. É porque terças e quintas, às 20 horas, é o horário do meu curso, e aí eu trouxe todo mundo para cá, né. Então, pessoal, legal. Uns que são mais tímidos não escrevem nada, mas eles estão aí, tá? Estão escondidinhos aí, mas estão. Então tá bom, pessoal. Obrigado a todos aí que estiveram conosco, né? Todos que vieram hoje, alunos também da Outra História do Mundo, inscritos do canal, todo mundo que nos acompanhou, né? E aos convidados aí que estiveram hoje pela primeira vez aqui no canal também, né? Através do professor Lucas. Com certeza vai ser uma parceria que vai dar muitos frutos aí. E a gente vai semeando, né? Pessoal, é isso então. Muito obrigado a todos e até